gente, ficou um pouco difícil falar depois da Andréia, né? Um assunto tão sensível que a gente realmente precisa debater todo dia. Mas o que eu tenho para falar aqui com vocês dialoga um pouquinho com o que ela traz, mas dialoga também com coisas boas. Bom, eu sou completamente apaixonada por pessoas. Completamente mesmo. Eu adoro estar com pessoas, vivenciar qualquer lugar onde tenham muitas pessoas. Eu adoro tudo isso. E não é à toa que eu fui fazer ciências sociais. Eu sou antropóloga, socióloga também, e mestre em cultura. E não foi à toa, né? Afinal de contas, as ciências sociais é a ciência, a meu ver, a melhor que a gente tem. Mentira, gente. Mas que se preocupa em estudar pessoas, em entender o que são essas pessoas, por que elas vivem do jeito que elas vivem e o que a sociedade interfere nisso. Bom, das ciências sociais eu sempre falo que todo mundo deveria fazer um pouquinho, começar a estudar um pouquinho. Porque, para mim, durante toda a minha formação, aprender sobre a sociedade, aprender sobre pessoas, foi sempre algo muito extraordinário. Foi sempre algo que me deixou muito animado. Mas tem um conceito que realmente eu acho que de tudo, de todos esses anos da minha formação, eu acho que é o mais importante para trazer para vocês aqui hoje. Eu tinha 1000 ideias, a Vivian que sabe. Quando ela falou, participa do TED, fala alguma coisa. Eu falei, gente, eu tenho 1000 ideias, o que eu vou fazer? E essa ideia de trazer esse conceito hoje para vocês surgiu em uma aula que eu lecionei há alguns meses atrás. E o conceito que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje é o conceito de diversidade. Vocês sabem o que é diversidade? A diversidade, a gente escuta falar o tempo todo. A gente vê em outdoor, vê em revista, nas redes sociais, em todo momento. A gente vê essa diversidade sendo evocada o tempo todo. Mas acaba que a gente vê que ela não atinge o que ela precisa atingir. Porque ela acaba ficando muito no ramo da representação. E evoca pouca representatividade. Isso é um problema, viu? Na antropologia, a gente entende que a diversidade ela é o que a gente tem de mais puro. É o que a gente tem de mais, a gente pode dizer até orgânico. Porque a diversidade, né, ela é o cerne da cultura. Ela é o que nos transforma de animais biológicos para seres sociais. A diversidade é a junção de diversas identidades, mas não junção em um lugar apertadinho, mas sempre em movimento. A diversidade, ela implica em movimento. Um outro conceito que a gente escuta muito, e sempre quando a gente fala de diversidade ele também aparece, é a ideia de identidade. Eu lembro quando eu estava estudando sobre isso, e aí a minha professora falou, Milena, mas o conceito da identidade não tem nada a ver com o indivíduo. O conceito da diversidade, ele é forjado através do coletivo, da ideia de coletivo. A identidade, ao contrário do que a gente acha, o que a gente às vezes propaga, ela é forjada no seio do coletivo. Ela não é forjada no indivíduo sozinho. E muitas vezes, inclusive, essa identidade, ela é imposta às pessoas. A identidade, ela nada mais é do que diferença. Ela é pautada na diferença. A gente se diferencia do outro, o outro se diferencia da gente. E ao entender quem não somos, a gente consegue entender quem somos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês refletissem algum momento na vida de vocês em que vocês se sentiram realmente diferentes, em que a identidade de vocês foi evocada em algum espaço, mesmo que na sua cabeça, né, não no dia a dia, mas que isso realmente tenha feito você se sentir diferente. Eu vou compartilhar o momento que isso aconteceu comigo, e é até interessante, porque foi aqui nessa instituição, há mais ou menos 1 ano, quando eu comecei a vir trabalhar aqui. Não sei se todo mundo sabe, mas a minha família é de origem humilde. E quando eu cheguei aqui, principalmente na reitoria, né, eu tive um boom de 1000 sentimentos. E aí, eu lidava com pessoas ali de uma condição socioeconômica muito maior do que a minha. Pessoas com linguajar erudito, com roupas finas, nos seus carros chiques. E eu ali, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí, esse sentimento, né, foi mudando com o tempo.
Mas, às vezes, eles ainda aparecem. E aparece e incomoda. Mas tudo bem. Porque sempre que ele aparece, eu lembro de uma coisa, que eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui por um único motivo. Eu estou aqui por conta da minha educação. Eu não estou aqui de favor para ninguém. Eu estou aqui porque eu estudei. Bom, gente, e eu sou apaixonada por ser professora, né? Eu acho que é porque eu sou apaixonada pelas ciências sociais e eu leciono uma disciplina que fala sobre isso. E no nosso dia a dia, eu fico me perguntando, o que serve essa educação, né? O que é a educação? Eu sou muito apaixonada por educação. Vocês vão ver, eu falo de paixão o tempo todo. Eu sou, como dizem as pessoas, a pessoa encantada. Eu sou apaixonada pelas coisas, realmente. E a educação, ela me move mesmo, ela me motiva, me tira o sono. Vira e mexe, eu acordo de madrugada pensando em coisas que eu poderia trazer para a instituição ou coisas que eu poderia levar para a minha sala de aula. E eu dou sorte, porque eu tenho uma chefe que é como eu. E aí eu mando mensagem para ela. Carol, olha só o que eu estou pensando. E aí, realmente, a gente vai debatendo sobre a educação. Mas o que eu queria provocar em vocês hoje? Vocês, professores, eu vejo professores aqui na plateia. Vocês já pararam para reparar quem é o aluno que está na sala de aula de vocês? O que ele sente ao estar naquela sala de aula? Da mesma forma, vocês, alunos, já pararam para pensar quem são os professores de vocês e o que eles sentem ao estar ali? Vocês acham que a nossa educação hoje é uma educação inclusiva? Alguém arrisca dizer? Bom, gente, eu sinto em dizer, a nossa educação não é inclusiva. E a culpa disso é de todo mundo que está aqui. Não é só minha, não é só dele, não é só do outro. A nossa educação ela não é inclusiva porque ela não valoriza a diversidade. Mas também isso não é culpa das pessoas que estão ali. A gente é socializado a entender que diversidade está muito mais para quando a gente evoca marcadores sociais. E para isso ela funciona muito bem. A diversidade, quando a gente vê o tempo todo estampada em diversos lugares, né, em diversos eventos sobre diversidade, a gente vê demarcadores sociais sendo puxados dentro das caixinhas quando lhe convém. Esses demarcadores podem ser de cor de pele, de gênero, de classe social. Isso é completamente problemático, porque a diversidade, ela propõe que a gente não só encontre que existem esses marcadores sociais, mas que a gente chame essas pessoas para a mesa, não só para compor ela, mas para entender de onde vem aquela pessoa e o que é ser aquela pessoa. Isso é muito importante, gente, principalmente se tratando da gente, né, como docente, professor. Como eu falei, eu sou completamente apaixonada pela educação. E o saber, a educação, ela proporciona para a gente um poder realmente, eu digo até extraordinário, de saber algo. Saber algo é algo extraordinário. Tudo que a gente sabe é extraordinário. E se tem algo que realmente ninguém tira da gente, é a nossa educação. É o que a gente sabe. Eu queria conversar aqui com vocês um pouquinho para vocês refletirem quantas vezes dentro de sala de aula, sendo aluno ou professor, vocês evocaram essas personalidades, essas pessoas, essas identidades que existiam dentro daquele espaço. Eu sei que não é fácil falar disso, né? Inclusive, na aula que eu lecionei sobre esse tema, eu estava muito aflita, porque falar sobre diversidade é sempre trazer à tona questões que envolvem olhar para dentro. E olhar para dentro não é fácil. Assim como a Andrea falou de se reconhecer como uma pessoa violenta, reconhecer como uma pessoa violentada, se reconhecer como alguém que pode violentar a diversidade do outro, é algo que ninguém quer. Ninguém aceita isso, né? Não é fácil, não é simples. E o que eu trago para vocês aqui hoje é que realmente a gente precisa começar a pensar nisso e colocar esse debate no jogo, né? E eu não digo isso como um senso comum de alguém que tirou isso porque ele viu em um site ou porque está na moda falar sobre isso. Mas eu digo isso no lugar de ciência, no lugar de cientista social. Isso é uma realidade. Todos nós aqui, e não só um problema da educação, né, no geral, na sociedade como um todo, nós somos potenciais violadores de diversidade. Isso é uma problemática que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. É uma problemática que a gente precisa encarar como algo muito sério e que não pode mais ser deixada de lado.
a gente precisa proporcionar aos nossos alunos e às pessoas com quem a gente convive um ambiente onde a diversidade, onde os seus valores, suas histórias e tudo que aquela pessoa tem para trazer seja realmente colocado em voga, seja realmente valorizado. E não só como uma valorização de desempenho, de parabéns, você foi bem, mas realmente de colocar vozes no processo, de tirar um pouquinho isso do que a gente vê do docente muito como o portador do saber e o aluno como alguém que vai receber. Se a gente parar para pensar um pouquinho, de maneira geral, o cenário educacional no nosso país, a gente ainda usa estruturas de um modelo educacional que já beira quase 100 anos. E a gente tem refletido muito sobre isso. Eu acho que a gente caminhou muito sobre isso. Mas isso ainda é uma problemática. E é uma problemática muito séria. Porque uma sala de aula que ainda é pensada nesse molde de 100 anos atrás, é uma sala de aula que não valoriza essa diversidade. Porque, inclusive, há 100 anos atrás, a diversidade ela não era valorizada. A diversidade era vista como algo quando a pessoa delimitava quem pode e quem não pode saber. E era através da diversidade, desse conceito, da ideia da diferença, que realmente a gente delimitava isso. Bom, gente, falei que ia falar pouquinho, menos tempo que foi. Mas o que eu queria trazer aqui para hoje para vocês é que eu não estou aqui para apontar dedos. E não quero dizer novamente, vou reforçar isso sempre. Como cientista social, eu fico falando isso o tempo todo. Eu não estou aqui para apontar dedos e dizer que a nossa educação não é inclusiva por culpa de alguém ou por culpa de outro. É por culpa de todos nós. Porque nós não pensamos a diversidade através do que ela realmente representa, sobre o que ela realmente é. Diversidade não é só a gente colocar vozes na mesa, mas é mudar todo o sistema para entender que aquelas vozes que não estiveram aqui, hoje estão. É isso, gente. Muito obrigada.